Até peço perdão para vocês que já está quase 1 hora depois, que eu não consegui falar nada. Então, eu estava tentando resolver aqui desesperado para ver se não ia, mas não tem problema. O que eu vou combinar com vocês agora de timão rapidinho? Nossa próxima aula, a gente começa 1 hora mais cedo, sem falta, pode ser? Que a gente compensa esse horário. Concorda? Teria começar às 7 horas da manhã? Para repor, tá? Porque a internet não foi, beleza? Eu sei que é muito cedo, gente, normal, eu entendo. Mas a gente precisa repor esse horário, tá? Tá bom? Tá ok, né? Fazer o quê? Mas é só uma vez, tá, gente? Não vai ficar direto, vai ser da semana que vem, tá bom? Vamos lá então, pra gente não perder tempo. Bom. Então, tem aqui impactos ambientais sobre sistemas hídricos e suas correlações com a saúde humana, né? Durante séculos, a água foi considerada um bem público, de quantidade infinita, à disposição do homem, por se tratar de um recurso natural autossustentável, Não estou escutando nada. pela sua capacidade de autodepuração, ou seja, ela mantém um equilíbrio no meio aquático. O que quer dizer autodepuração, pessoal? Alguém sabe me dizer? Purificação natural da água? Isso, purificação natural da água. Ela, com o tempo, ela começa a se purificar também, né? É só você deixar ela, você fazer todo o tratamento da água, fazer recolhimento dela. Com o tempo, ela vai se purificando. Isso aí. Tranquilo até aqui, gente? Desculpa, professor, eu não entendi. Poderia repetir? Claro, claro. Quando eu falo que ela tem capacidade de autodepuração, tá? Que é o quê? Que é um equilíbrio, o equilíbrio no meio aquático, equilíbrio da água, né? Ela vai voltar, ela vai se manter o quê? Purificada, tá? Ela vai se purificando com o decorrer do tempo. Por isso que fala autodepuração. Ela vai ter um equilíbrio ali. Ficou claro agora, gente? Sim ou não? É assim, ó. Explicar assim, ó. Vamos supor que a água que o rio está sendo poluído. Depois de um tempo, eu começo a começo a tratar ele e recolher aqueles dejetos, aquele lixo. Com o tempo, ele vai voltar a ser o rio que ele era antes de ser poluído. Entenderam agora? Ah, agora sim, agora eu consegui entender. Show então, gente. Show então. Então, existem alguns fatores que impactam os recursos hídricos, tá? Como o crescimento das cidades, esgotos que são lançados nos córregos, nos rios, nas represas e nos lagos, tá? Esses impactos aí, alguém sabe me dizer por que o crescimento vai impactar o crescimento das cidades? Alguém sabe me dizer? É devido ao maior nível de poluição, né? Porque quanto mais gente, mais poluição. Isso aí. Quanto mais gente, mais acúmulo de lixo, né, eu vou tendo ali. E com isso acaba tendo uma demanda muito maior de poluição. Aí eu começo a afetar nossos meios hídricos, tá? Professor, deixa eu Oi. te fazer uma pergunta, desculpa atrapalhar. Essa aula de hoje e a aula passada, nós não localizamos no AVA. O senhor colocou? Não, mas eu mandei para representante de todas as aulas já. Mas eu coloco lá no AVA lá, gente, tá? Sem falta. Hoje eu coloco no AVA. Assim que a gente Tá acabar a aula ok. de hoje, tá? O senhor enviou para qual representante, professor? Desculpa perguntar. Acho que eu mandei para os dois, se eu não me engano. Não lembro de cabeça agora não, gente. Eu mandei para os dois representantes, um de cada turma, de vocês e a outra.
Mas não tem problema não, gente. Eu vou mandar sem falta hoje essa... Vou botar essas duas aulas no Aba. Na verdade, eu vou botar todas de uma vez no Aba. Tá bom? Pode ser? Professor, Tá ok. Oi. bom dia. Eu Bom queria dia. tirar uma dúvida se vai ter lista de presença nessa aula, porque como atrasou um pouquinho, muitos alunos não estavam mais, não estão mais presentes, não ficaram esperando. Vai ter isso de presença. Pede perdão para eles, mas pede para eles voltarem. Fazendo favor, tá? Porque teoricamente a aula estaria correndo ainda. Tá bom? No final da aula eu falo com vocês. É porque eu não consegui. Enfim, no final da aula a gente fala, tá? Vamos focar aqui na aula. E depois a gente vê isso, tá? Vamos lá. Então, atualmente, estima-se que 1/3 da população da Terra vive em áreas com escassez de água por causa da degradação ou por se tratar de regiões áridas e semiáridas, como as regiões metropolitanas e as áreas do norte da África e do Oriente Médio, tá? Ou seja, gente, é, vai futuramente alguns estudiosos estão falando que vai haver um processo chamado desertificação, tá? Desertificação é que uma área começa a ficar toda devastada e se tornar um deserto, ou seja, a perda vai perdendo o verde naquela região, né? Aí não tem, começa a não ter água, por quê? Por conta de várias desmatamento, né? É, todos os impactos que vão causando com um ataque da natureza, perdão, ataque à natureza, né? Aí vou perdendo ou eu fazer plantios de solo constantemente de uma mesma planta que acaba sugando, tá? Acaba sugando excesso de nutrientes, eu faço uso constante de nutrientes, o mesmo nutrientes, e com isso eu vou degradando o solo, tá? Aí aquele solo que era bonito, todo cheio de diversos tipos de espécies, né, de fauna, né, daquela região, ele acaba perdendo nutrientes e com isso impacta diretamente no solo e ele vai aos poucos se tornando deserto ao longo do tempo, a partir disso também, tá? Ficou claro, gente? Pessoal, ficou claro que eu falei da desertificação, sim ou não? Sim. Sim, Sim. estão botando a Sim. cozinha e não consegue ver, porque tá espelhando, né? Eu não consigo ver não, gente. Eu não consigo ver não, tá? Tô esperando, não consigo nem ver vocês. Tá bom? Então, continuando. Então, os recursos hídricos da natureza, a escassez e a poluição dos recursos hídricos têm consequências sociais, econômicas e ambientais, uma vez que vai ter o quê aí, ó? O comprometimento do equilíbrio dos ecossistemas, tá? A dificuldade e a conservação da flora e da fauna. E, claro, a diluição de efluentes, tá? O que seria efluente, gente? Resíduos, professor, resíduos tóxicos. Isso, eu tenho resíduos, isso, eu vou ter resíduos na água, isso aí. Tá, então, a ideia é eu ficar preocupado com o meu equilíbrio tanto do ecossistema, a dificuldade, quanto a minha conservação da flora e da fauna, tá bom? Beleza? Então, aí, ó, podem provocar doenças por causa da má qualidade ou pela falta de água em quantidade suficiente para as necessidades mínimas, tá? Ou seja, eu tenho que estar preocupado também com as questões das doenças, tá? Que podem atingir, por exemplo, como a cólera,
Que a gente falou lá na nossa primeira aula de introdução, lembra? Lembra, gente, da cólera que a gente falou lá no começo da aula? A gente deu a introdução na aula 1, que a gente comentou sobre poluição do solo, poluição da água e poluição do ar. Sim, Sim. Sim. Então, estou comentando aqui agora, Sim. tá? E também vai impedir um desenvolvimento socioeconômico, né? Porque vai prejudicar as atividades de recreação de pesca, propostas paisagísticas, que essas propostas de paisagem muitas montadas, tá? Também. Beleza? O desenvolvimento industrial, dificuldade que vai ter com isso também de gerar energia elétrica a partir daquela água que está infectada, refrigeração das máquinas, produção de alimento, navegação e turismo e desenvolvimento da agricultura. Com isso, eu vou dificultar a produção de cereais, frutas e hortaliças também, por aquela água estar contaminada, por aquela água estar fora do padrão, tá? Tranquilo, gente? Sim. Então tá. Show de bola, professor, show de bola. Então vamos continuar. Então, a quantidade de água total do planeta Terra é constante, variando apenas de estado físico e a forma como é encontrado na natureza. Então, olha só, cerca de 75% da superfície do planeta possui água, né? Só que dessa proporção de 75%, 95% é água salgada. E os outros 2,7% formam geleiras, neves, tá? E só o 0,3% está disponível para a gente usar, gente. É muita pouca coisa. Se for botar num contexto geral aí, né? Tá bom? Então, para o consumo humano, Professor, pode repetir? Sim, sim. Eu falei assim, de contexto macro, no planeta Terra, eu tenho 75% de água. Daquele 100%, 75% é água. Aí, desse 75% que eu tenho de água, vamos supor, se torna 100% para fazer a comparação. 97% é água salgada, tá? 2,7% é água doce, porém está em formato de geleira, em neve, vapor de água, ou em lugares que, por enquanto, pela nossa tecnologia, estão inacessíveis. A única quantidade que é acessível é o 0,3%, tá? Tá ok, obrigada. Tá bom, gente? Então, para o consumo humano, são utilizados 8% do volume disponível. Já para a agricultura e indústria, são consumidos, respectivamente, 70% a 22% em média, tá? Ou seja, eu tenho alto consumo de água a partir do quê? A partir do quê? Quando eu vou falar de agricultura e indústria, a taxa é muito alta, tá? E somente na agricultura, porque eu preciso de água para poder regar os nossos alimentos, né? As leguminosas, né? Verduras, algumas frutas também, né? Algumas não, as frutas, né? De uma geral, nem seja pelo menos algumas. A diferença é que algumas precisam de pouca água, precisam de mais, mas isso é normal, né? E, claro, em situações extremas, a proporção pode variar, pode chegar de 1% para o consumo humano e 99% da agricultura, tá? Ou seja, posso inverter isso aí para sobrevivência, para nossa sobrevivência.
Ficou claro, gente? Sim. Ficou Sim. professor. Beleza. Continuando aqui, o Brasil possui cerca de 11,6% de água doce disponível nos mananciais superficiais do planeta, tá? Então, essa quantidade, no entanto, está distribuída de forma mais heterogênea. O que é heterogênea? Forma mais o quê? Uma forma mais espalhada, tá, pessoal? Heterogênea quer dizer que está mais espalhada. Homogênea está mais concentrada num lugar só. Heterogênea está mais espalhada, tá? Então, aí, ó, região sudeste com 42. Tá, a região sudeste está 42,65% da população do país. Possui apenas 6% dos recursos hídricos, tá? Enquanto a região norte tem 6,98% da população, possui 68,50% dos recursos hídricos. É só lembrar da Amazônia, né? A Amazônia é onde tem mais recurso hídrico, que tem aquela região do norte, né? Já a região nordeste, que possui menor proporção de recursos hídricos do Brasil. Nela está localizada uma região semiárida brasileira, que padece de falta de água nos períodos de estiagem, que se estende por 10 a 11 meses no ano, ou seja, 90%, eu até vou colocar mais aqui, ó, 95%, vamos dizer assim, do tempo é seca lá. É muito complicado, né? Então, o semiárido atinge todo o estado do Nordeste, inclusive o norte de Minas Gerais, representando cerca de 3% do Brasil e abrangindo 67% da população nordestina. Além da baixa precipitação, a região possui alta evaporação e salinização da água, por causa do alto teor de sódio do solo, o que torna a água imprópria para o consumo humano. Beleza? Ficou claro isso para vocês, gente, da importância que tem a distribuição de água no país? Sim ou não? Professor. Oi, Sim. oi, pode falar. Que me chamou aí. Posso continuar então, gente? Até aqui, tá tranquilo? Fala. Tem umas pessoas que estão com problema de conexão para entrar aqui e outra também que está com áudio ruim. Tá, aí não, não, você depois falar o nome, só para manter tanto, tá bom. Tá, o áudio não tem problema não, consegue entrar na aula. O problema é pessoas de conexão, igual o Tabo. A Igual o pessoa Tabo aqui. tá conseguindo se comunicar com você por aqui. Não tá? A pessoa tá na aula, só não está com áudio Ah, bom. tá. Não, não, não tem problema não. Mas ela pode falar no chat. Ela pode falar no bom. chat, tá bom? Tá. Vamos lá. E a questão do sistema de abastecimento de água, gente? A utilização da água para abastecimento da população deve ter prioridade sobre os demais usos de recursos hídricos, tá? Então, guardem isso, é importantíssimo. O uso da população deve ter prioridade para qualquer outro tipo de recurso hídrico, tá, gente? Então, de um ponto de vista mais operacional, o abastecimento de água, ele pode ser considerado um processo que faz parte do ciclo do abastecimento de água e do esgoto sanitário, tá? Então, esse ciclo compreende um conjunto de atividades interrelacionadas que tem início na gestão de recursos hídricos para a preservação dos mananciais. Ou seja, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu já começo a me preocupar com a gestão dos meus recursos hídricos a partir do momento inicial dele já. Eu quero abastecer aquela minha água, tá? Igual aqui, ó. Começa assim, né? A água bruta é captada, vai ser transportada até a estação de tratamento de água, chamada ETA, através de uma adutora de água bruta, a AB. Após essa água bruta, né? Assim, a água é transportada
transportada. Depois ela vai ser adutora de água bruta. O que é adutora de água bruta? Vai fazer o quê? Essa adutora. Vai tratar a água? Isso. Ela vai tratar a água. Então, a ETA vai fazer o quê? Vai transportar ela. E a adutora vai fazer o quê? Tratar. Isso. Então, após eu fechar esse tratamento dessa água bruta, a água vai ser transportada por umas tubulações. Ela já vai mudar. Ela vai deixar de ser água bruta e vai ser água tratada. Eu vou chamar de AATA. AAT. Tá? E ela vai aonde? Até os reservatórios em pontos estratégicos que vai ter o sistema de abastecimento. Ou seja, eu vou distribuir ela em locais para ser enviados em locais para fazer o quê? Abastecer as casas, abastecer a cidade. Isso está bem resumido, tá, gente? Mas ficou claro, não ficou para vocês? Sim ou não? Sim. Show então. Sim, professor. Então, show. Então, ó, até os reservatórios localizados em pontos estratégicos do sistema de abastecimento, a partir desses reservatórios, ocorre a distribuição de água tratada por meio de tubulações que formam verdadeiras redes. Tá? Então, para a operação eficiente do sistema de distribuição, as redes são divididas em zona de pressão. Cada zona de pressão é constituída por equipamentos especiais que permite a operação do sistema de abastecimento de maneira independente, mantendo as pressões mínimas necessárias para que a água chegue até as moradias. Só que eu preciso que tenha pressão para a minha água chegar na minha moradia. Até porque, olha só que ponto importante, ó. Para a operação eficiente do sistema de distribuição, as redes são divididas em zonas de pressão. Cada zona de pressão vai servir o quê? Para mandar a água, gente. Tá bom? Para chegar até as moradias. Então, ó, a ETA, estação de tratamento, transporta aquela água, a adutora de água bruta vai tratar aquela água e no final eu vou liberar a água bruta tratada, que vai depois sentido, né? O quê? Sentido abastecimento, tá? Que vai ser enviado a partir das áreas chamadas zonas de pressão, que vai ser dividido, vão ser bem direcionados, porque as zonas de pressão são direcionadas para enviar a determinadas regiões, tá? Ah, vou mandar para o centro da cidade. Ah, eu vou mandar para o bairro tal. Ah, eu vou mandar para outro bairro. Ficou claro, gente? O que eu falei? Sim, Sim, ficou. Tá um pouquinho rápido, professor. Tá. Mas vocês conseguiram entender? Sim, só não dá pra... Não, Então, eu professor. vou falar mais calmo, tá? Tá muito rápido. Tá. Professor, você pode repetir, Oi, por favor? pode falar. se caso essas zonas de pressões der pau, assim, ficar ruim, não chega água nas casas, no caso, né, nas cidades. Pode, isso, dependendo do qual zona de pressão dá problema, vai habilitar uma área, Beleza. tá? Porque não tendo força para enviar pelo menos o mínimo de força para enviar água, vai dar problema, Correto. Ali, tá bom? beleza. Show. Gente, alguma pergunta dessa parte aqui? Professor, você pode dar uma resumida, porque eu não consegui entender. Vou resumir para você aqui, ó. Vamos lá. Falei o seguinte, ó. Eu dividi, ó, estação de tratamento da água. A ETA, ela vai ser só para transportar minha água. Eu vou, ó, transportar minha água, tá bom? Ela vai ser, eu vou carregar ela, vou levar até ela chegar no quê? No local onde eu vou tratar aquela água, que eu vou chamar de adutora de água bruta, tá? Então, ó, a minha ETA, estação de tratamento de água, vai transportar uma água bruta, ou levar para uma adutora de água bruta, ó, adutora de água bruta, sabe? Que vai tratar aquela água, entendeu? Depois essa água vai ser tratada. Eu vou deixar de chamar ela de
né, de água bruta e vou passar a chamar de adutora de água tratada. E essa água tratada aí vai ser enviada posteriormente até os locais que eu chamo de zonas de pressão, porque a água está tratada, não está? Aí, essa zona de pressão tem vários locais, equipamentos, que envia para locais específicos. Por exemplo, ó, uma eu vou mandar para o centro de Saquarema, a outra eu vou mandar para o bairro de Porto da Roça, entendeu? Outra eu vou mandar para diversos tipos de bairros diferentes, gente. Entenderam agora? Aí o colega perguntou assim: olha, e se uma dessas zonas de pressão estiver ruim, algum equipamento estiver ruim? Sim, dependendo do problema que tiver, né? Pode ser que não consiga enviar para um determinado local, porque vai estar quebrado ou ter algum problema ali. Tá bom? Ficou claro agora o que eu falei? Sim. Então, show. Então, show. Então, gente, ó, estima-se que 80% da água de abastecimento que chega às moradias retorne como esgotos provenientes da instalação sanitária, banheiros, cozinhas e lavanderia em geral. Ou seja, o que eu quis dizer com isso aqui, gente? 80% da água que a gente usa, ela vai retornar. Só 20% que não, tá? E com isso, ela vai fazer o quê? Ela vai aparecer nos esgotos, instalações sanitárias, nos banheiros, nas cozinhas e lavanderias em geral, tá? Elas vão ser repostas, aquilo retorna, tá? Para a gente poder reutilizar aquela água. Ficou claro até aqui, gente? Sim. Beleza. Sim. Tá? Então, esses esgotos são recolhidos por meio de redes coletoras e afastados nas áreas urbanas por tubulações de maior porte, chamados de interceptores, e também através de um caminhão do tipo limpa-fossa, ou outros meios até estações de tratamento de esgoto, a ETE, tá? Então, gente, já não confunda, ó. ETA, tratamento de água, tratamento de esgoto, ETE. Beleza? Sim ou não? Beleza. Então, Show. Sim. já o meu tratamento Sim. de esgoto, gente, ele vai ser constituído por equipamentos que possibilitam a transformação de esgotos em efluentes, tá? Então, eu vou ter aí, ó, líquidos que podem ser reutilizados em diversas aplicações. Sólidos, denominados biossólidos. O que eu quero dizer com biossólido, gente? Olha o nome da palavra, biossólidos. Falam para mim. Significa o quê? Diversidade, professor? Pode ser utilizado em várias coisas? Não, biossólidos seriam os sólidos naturais, né? Entendeu? Não é algo sintetizado, é algo, Beleza. tá? Igual biogases também, tá bom? Podem ser aplicados como fertilizantes, olha aqui, ó, ou condicionador do solo na agricultura. E os gases, denominados biogases, podem ser utilizados também na geração de energia. Beleza? Professor, o senhor Sim. poderia dar exemplo desses sólidos? Biossólidos? Sim, é o fertilizante normal, gente, que é utilizado. Qualquer tipo de fertilizante padrão que você sabe, que usa através da... vamos falar assim, humus. Melhorou? O humus, Melhorou. tá? Beleza? E eu também aí, gente, eu tenho produtos reciclados como plásticos, metais e vidros, que podem ser reutilizados também como insumos industriais. O que são insumos? O que são insumos, gente? Falando para mim. A matéria-prima para fazer Materiais? algum produto? Isso, perfeito. A matéria-prima para fazer algum produto. Aí eu chamo de insumos, tá, gente? Chamo de insumos. Ficou claro para todo mundo? Isso? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Beleza então, gente. Beleza.
Então, até aqui, tá tranquilo, pessoal, a ideia? Tá. Qualquer coisa eu repito, explico diferente, vocês sabem disso, né? Tá? Aqui eu tenho o ciclo completo do saneamento, tá, gente? Eu tenho aqui, ó, tratamento de água, primeira etapa. As casas devem receber água tratada de qualidade. Isso aqui é importante, hein, gente, saber, hein? Para só falar de uma maneira bem tranquila que dá para lembrar, né? Tá? Então, ó, as casas devem receber água tratada de qualidade. Ela pode ser retirada de rios, mananciais ou poços subterrâneos. Nessa estação de tratamento, eu botei processos físicos e químicos, retiram toda a areia e os poluentes, garantindo que a água seja limpa e pronta para o consumo humano. Tá bom? Então, depois vai para o abastecimento, que a água precisa ser fornecida regularmente, sem racionamento, na quantidade necessária para a higiene e alimentação de todas as pessoas que moram numa residência. Ou seja, eu preciso abastecer essa, essa água, tá? E a água ser espalhada para as pessoas poderem utilizarem elas. Beleza? Com isso, gente, vai ser enviado o quê? Para a coleta do esgoto, né? Ou seja, todo o esgoto que vai ser produzido nas residências tem que ser afastado por meio de uma tubulação subterrânea aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser afastado através de uma tubulação subterrânea, beleza? Garantindo que as crianças e os adultos não entrem em contato com essa sujeira. A céu aberto, o esgoto vira foco de contaminação, principalmente para as crianças, né? Crianças muito pequenas que não têm noção do que aquela água está lá, mas aquela água poluída e suja pode gerar diversos tipos de causar, né? A partir dela com micro-organismos patogênicos, né? Acabar contaminando nossas crianças. Então, isso é um problema sério e gravíssimo. Infelizmente, ainda existe no Brasil, tá? Esgoto a céu aberto. Vocês já ouviram falar disso, né, gente? Já viram também, né? Já viram esgoto a céu aberto? Já. Então, isso aí é muito complicado porque facilita na hora da contaminação, tá? Daquelas pessoas, né? Dos adultos, crianças, idosos, enfim, tá? Então, beleza, tratamento de água, abastecimento e coleta de esgoto, tá? Então, e a coleta de lixo agora? Então, o recolhimento e a destinação final dos resíduos sólidos é responsabilidade das prefeituras, que não podem deixar que o lixo acabe chegando aos cursos d'água. O chorume, por exemplo, é um dos maiores poluentes de rios e mananciais. Alguém sabe o que é um chorume? Líquido que sai do lixo. Uhum. Aquele líquido do lixo. Isso, que fede bastante, né? Horrível o cheiro. Demais. E ele acaba contaminando, gente. Tanto a parte, né? Ele acaba sendo absorvido também, só para deixar claro, ele pode ser absorvido pelo solo, tá? E às vezes, dependendo da quantidade, ele pode até contaminar os mananciais, né? A água doce, né? Os rios submersos que ficam abaixo da terra, dependendo da quantidade de chorume, tá? É muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. Se tiver uma quantidade muito grande. Os lençóis freáticos, professor. Isso aí, os lençóis freáticos. Gente, eu peço um pouquinho de perdão, tá? Porque eu não comentei, mas eu também estava passando um pouco de mal, tá? Tava com uma dor enorme no ouvido, meu ouvido deu uma inflamada, porque eu tava usando um aparelho, eu não sei se tinha aparelho, só que, às vezes, de tempos em tempos, o meu ouvido não aguenta a pressão, porque eu fico muito tempo usando, é uma demanda grande, aí ele dá uma inflamada, como se estivesse rejeitando, entendeu? Alguma coisa assim.
Aí meu ouvido ficou inchado também hoje, por isso que eu também não consegui nem falar com você. Eu tava sentindo bastante dor, tive que tomar um remédio. E fora a internet que não estava funcionando, né? Então hoje, para mim, mais cedo foi maravilhoso. Para não dizer outra palavra. Então peço perdão a vocês, tá? Por isso que eu não comuniquei também, tá? Mas vamos voltar aqui. Eu tenho uma drenagem urbana. Só um minutinho, gente. Deixa eu tirar um pouco. Vamos lá. Eu tenho uma drenagem urbana, tá? Então, a água da chuva deve ser escoada em direção aos cursores d'água, para que sigam o seu curso natural e não causem inundações e alagamentos. Então, as entradas e as galerias que vão aparecer, já tá, gente, para poder drenar aquela água nas cidades, elas precisam estar protegidas por grade. Por quê? Me falam. Por que ela tem que estar protegida por grade? Por Pra conta evitar das que entre sujeiras, bicho? entupir. Isso aí, para evitar sujeira, evitar que vai entupir. E, claro, eu preciso ter grade para ter espaço também para a água ela ser evacuada, né? A água poder descer ali. Mas eu tenho que ter grade, gente. Se não tiver grade, começa a ter acúmulo de sujeira ali, tá? De lixos ali. Lixo é considerado tudo que, né? Pedaço de móvel, pedaço de cadeira. Infelizmente, vocês sabem que quando acontece, por exemplo, enchentes muito fortes, acabam que, infelizmente, muita gente perde imóvel, né? Perde muita coisa. Só que isso acaba também poluindo, né? Porque a água vem com a água vem com uma enxurrada bem forte nas casas e acaba causando um dano enorme, inclusive estragando, é, infelizmente, muita coisa dentro da casa daquelas pessoas que sofreram, né, a invasão da água e acaba perdendo muito móvel, né? Muitos objetos pessoais também, tá? Então tem a importância de ter grades e galerias para poder evacuar a água, porque isso também evita de ter o quê? Talvez ajudar a reduzir um pouco mais rápido quando a água chega em níveis bem altos, podendo causar fortes enchentes e invadir casas, tá? E o tratamento de esgoto, gente. A lei de saneamento determina que todo esgoto coletado em uma cidade deve receber tratamento aprimorado antes de ser desenvolvido na natureza, perdão. Geralmente o esgoto sai da água o esgoto que sai da sua casa, 99,8 é água. É muita coisa, gente. A maioria do esgoto é água. É quase água pura. Certo? Certo, gente? Até aqui? Ou não? Falam para mim, por favor. Sim, professor. Sim, professor. Beleza, beleza. E eu tenho aqui a participação social. É o modo como o saneamento será oferecido e tem que ser amplamente discutido e fiscalizado pela sociedade. A lei estabelece a criação de agências reguladoras e conselhos populares para acompanhar de perto as ações de saneamento. Ou seja, participação social é a participação da fiscalização também e da população, para saber se todo o procedimento está sendo feito, perdão, gente, de uma maneira correta, tá? E a produção da nossa água tratada, né? O processo de produção de água tratada constitui a primeira etapa do ciclo de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É a primeira etapa, né? A gente falou. Primeira etapa, vou tratar minha água, tá? Então, o insumo é água bruta e o produto gerado é água tratada para o consumo humano. Isso já ficou claro para vocês, né? Então, o processo, no entanto, passa por diversas etapas. Aqui são denominadas o quê? Gestão dos recursos hídricos, tá? Primeiro, gente, ó, vamos com calma aqui, tá? Isso aqui não é difícil, não, ó. Eu tenho gestão de recursos hídricos, ou seja, antes de fazer qualquer atitude,
eu preciso fazer uma gestão, não preciso? Sim ou não? Sim. Então, eu Sim. começo, ó, gestão dos recursos hídricos. Eu preciso fazer uma gestão para me saber como é que vai funcionar. Depois, é aquilo que a gente comentou antes, adução da água bruta, ou seja, eu vou ter contato com aquela água. Ela vai chegar lá na adução da água bruta, certo? Quando ela chega na adução, qual é a próxima etapa dela? Tratamento. Tratamento, tá? Aí depois, o que vai acontecer? Vai virar uma água tratada. E vai ter o quê? Adução de água tratada. E antes de ela ser usada e para a gente utilizar, vai ter o quê? A reserva dessa água tratada. Certo, gente? Sim, professor. Tranquilo aqui, né? Isso aqui eu acho que todo mundo conseguiu Beleza. captar. Beleza, qualquer coisa é só avisarem, tá? Tá, como é que vai funcionar essa minha gestão de recursos hídricos? Como é que eu vou fazer? Vai ser baseado em quê? Né? Como é que vai acontecer isso daí? Como é que eu vou poder atuar aí nessa proliferação dessa água, proliferação, essa água não, isso, como é que eu vou dar continuidade, né? Então, a gestão de recursos hídricos faz parte do sistema de gestão ambiental, constituindo um conjunto de ações que objetificam a adoção de medidas tanto preventivas quanto corretivas relacionadas aos impactos prejudiciais ao meio ambiente, tá? Então, é um processo que vai incluir o monitoramento das fontes de poluição e de, da qualidade da água de alguns mananciais, beleza? Eu vou atuar fazendo o quê? Com soluções preventivas e corretivas para a conservação tanto física, química, biológica do nosso meio ambiente, tá? Então, claro que eu vou estar focado no quê? Na proteção de saúde dos seres humanos e, é óbvio, também relacionado aos nossos ecossistemas. Beleza? Então, tem que estar preocupado com tudo isso. Então, além disso, os recursos hídricos vão procurar propiciar o desenvolvimento de atividades sociais e econômicas em perfeito equilíbrio com a natureza. Ou seja, gente, olha só, eu preciso ter, né, tanto a minha atividade social de modo geral, né, o uso dos recursos sendo usado pela população, tudo isso, né, para gerar recurso para a gente e econômico, sem eu causar mal à natureza. A gente já falou sobre isso já várias vezes, né? Então, assumindo atitudes proativas e criativas em relação ao meio ambiente. E não se restringindo somente a atender a legislação, ou seja, eu não tenho que estar focado só em atender a legislação, eu tenho que ir muito além. Eu tenho que estar preocupado com a parte social, tenho que estar preocupado com a parte do meio ambiente, certo? Eu tenho que estar preocupado com a saúde do homem, eu tenho que estar preocupado com os ecossistemas. Isso envolve saúde animal também e saúde do meio ambiente. Vai muito além só do que foi falado na legislação. É isso que está falando aqui. Ficou claro para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Beleza, beleza. Então, eu tenho aqui, ó, os principais poluentes dos recursos hídricos são os efluentes domésticos e industriais, lançados sem tratamento adequado, tá? As chuvas podem apresentar impurezas na atmosfera ou no solo, os resíduos sólidos urbanos jogados em vias públicas, as pesticidas e fertilizantes que são muito utilizados na agricultura, nas áreas de zona rural, os detergentes utilizados para remoção de gordura e materiais provenientes também da erosão do solo, pode causar problemas, tá, gente? Então, esses poluentes também podem provocar o quê? Consumo do oxigênio, que vai ser dissolvido na água, pode formar a chamada eutrofização e contaminação por micro-organismos patogênicos.
A eutrofização, gente, é o excesso de nutriente que que acaba ficando na superfície da água. Com isso, esse excesso de nutrientes acaba interferindo diretamente essa troca essa troca gasosa. E com isso, todos aqueles animais que estão, por exemplo, os peixes, eles acabam não sobrevivendo. Porque como nossa troca gasosa entre a água e o ar, eles acabam morrendo. Eu acabo impactando em várias vidas. Por quê? Porque eu tenho excesso de nutrientes na água e isso inviabiliza essa troca, né, que tem de oxigênio, tá? Eles não conseguem respirar, eles acabam morrendo. Ficou claro, gente? Sim. Então tá. Resumidamente, o que eu falei é isso, né? Então, quando se consegue determinar o local de lançamento dos efluentes, diz que é uma fonte localizada. Ou seja, olha, tá caindo, tá tendo poluentes atrás, próximo ao rio tal. Então, eu vou dizer que ela é uma fonte localizada. Agora, quando eu não sei onde eu vou dizer que é difusa. Igual que deu exemplo aqui, como, por exemplo, proveniência das chuvas. Como o caso, por exemplo, de chuva ácida. A chuva ácida é o contaminante, tá? Ou uma chuva com outros processos de outros produtos também. Que sejam produtos que causam impacto ruim para o meio ambiente. Eu tenho aqui também um processo de degradação que sofrem os lagos e outros corpos de água quanto aos custos de cursos d'água, tá? Esgotos clandestinos lançados nesses cursos d'água, tá, gente? Ou seja, olha, tudo isso vai impactar diretamente. Eu ter o meu lago sofrer degradação, tá? Eu ter esgoto clandestino, ou seja, esgoto clandestino é esgoto não foi devidamente separado, não acaba que são esgotos que foram feitos, porém de uma maneira errada. E com isso acaba causando impacto ao meio ambiente, podendo contaminar rios, lagos, efluentes não, rios, lagos. É, com isso eu acabo tendo uma carga alta aí de efluente ali, tá? Beleza, gente? Até aqui? Sim, Beleza. Tá. Podemos continuar então, gente? Sim ou não? Sim. sim. Beleza, então. Então, tem aqui gestão de recursos hídricos, né? Então, a solução proposta para a conservação e recuperação das condições naturais do meio ambiente são implantação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e destino adequado dos resíduos sólidos também. Isso é importante, né? Controle de fertilizante e pesticida, regulação do uso do solo e modificações dos processos industriais poluidores. Ou seja, né? Eu tentar mudar alguma coisa dentro do meu processo industrial também. Usar uma coisa que causa menos impacto à natureza. A minha ideia é sempre essa, tá? Eu preciso buscar esses recursos. Então, para colocar essas medidas em prática, no entanto, é preciso que ações sejam planejadas de forma integrada entre diversas instituições do governo e da sociedade, como Comitê de Bacia, Consórcio Intermunicipal, secretarias municipais e estaduais do meio ambiente, da educação, de recursos hídricos, saneamento e obras, a Polícia Militar Ambiental, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, que são representadas através da sociedade civil, tá? Então, tudo isso vai me ajudar a ter um melhor controle, uma medida prática do que está sendo feito ou não está sendo feito, tá? Então, para dar suporte a essas ações,
Há uma série de instrumentos legais, como, por exemplo, o plano de diretor municipal, a lei de proteção de mananciais, tá? O Código Florestal, a lei de crimes ambientais, as políticas de recursos hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, conselhos de meio ambiente também, né? Tudo isso aqui que a gente acabou de falar serve para dar suporte para a gente pesquisar naquela lei o que pode ser feito, o que pode não ser, o que não pode ser feito. Tudo isso através da melhoria de quê? Para poder evitar o impacto, tá? No meio ambiente, e principalmente focado na nossa água, tá? Então, esses instrumentos permitem a fiscalização de uma maneira integrada e controle de atividades intervenientes no meio ambiente, que possam provocar problemas relacionados ao uso e ocupação do solo, bem como ações de atuação, embargos e... Perdão, gente, a minha voz está ficando rouca. E aplicação e sanções penais e administrativas aos infratores que causam algum problema que eles vão ter que pagar a multa. É isso que está falando aqui. Quem causa algum problema desse que foi citado tem que pagar uma multa. Até aqui tranquilo, gente? Perdão, até aqui tranquilo? Sim, professor. Sim. Show. Em relação à água e à saúde pública, impacto na saúde pública. O principal benefício que a água proporciona à saúde pública é a prevenção das doenças infecciosas intestinais e em né? Que são baseados em eumintos, tá? Vocês vão ter futuramente, se Deus quiser, no quarto período ainda, uma aula comigo de parasitologia, tá? Tranquilo, gente? Sim. Tá? A gente vai ter uma Sim, aula de sim. parasitologia. Beleza. Se Deus quiser, daqui a uns no caso de vocês, daqui a um ano, mais ou menos, né? Daqui a um ano. Então, essas doenças são de baixa letalidade, porém alta endemicidade, especialmente nas regiões mais pobres do planeta. Por atingir, sobretudo, as crianças até 5 anos de idade, tem efeito devastador no crescimento e no desenvolvimento de aptidões, uma vez que levam à desnutrição e a situações de fragilidade, que deixam os organismos dessas crianças sem defesa para outras doenças, tá? Ou seja, esses tipos de protozoários, não, esses tipos de parasitos, né? Que no caso são os eumintos, eles acabam causando um grande impacto, principalmente em crianças, tá? Não que alguns possam contaminar adultos, como, por exemplo, o caso da tênia, né? Tanto a sólia quanto o estaginato, ela pode ser ingerida seu cisto através da carne do porco e dos bovinos, né? Cruas, por exemplo, né? Ou mal cozidas. Beleza? Sim. Professor, Oi. então quer dizer que essas doenças não têm um grau de mortalidade grande, mas pode afetar a imunidade das crianças, é isso? Olha, ela não tem uma taxa muito de letalidade porque tem muito tratamento hoje em dia. É muito simples você conseguir tratamento. Sim, mas aí isso É afeta por na isso. imunidade das crianças. Sim, porque os parasitas eles acabam, né, atraindo a imunidade, né, o sistema imunológico e acaba tendo um combate em cima deles. E com isso tem enfraquecimento. Entendeu? Porque Ah, eles vão sim, entendi. mandar que o sistema imune fica focado em destruir ele, aquele objeto estranho lá. E às vezes, nem sempre é tão fácil, né, destruir eles, porque eles são seres mais evoluídos, por exemplo, do que uma bactéria. Quando a gente entrar para falar sobre eles, vocês vão entender melhor. No futuro, em breve, eu vou dar mais detalhes para vocês, tá?
Em breve que eu falo, gente, é não agora nessa disciplina, em outra disciplina. É nosso próximo encontro. Tá bom? Beleza. Beleza? Então, aqui, ó. O indicador que permite avaliar o impacto do sistema de abastecimento de água nessas doenças é a morbidade, que causa um enorme contingente de pacientes que procuram o serviço de saúde. Morbidade são pessoas que ficam adoecidas, tá, gente? Onerando o setor com despesas que poderiam ser evitadas. Além disso, o sistema de abastecimento de água beneficiam também uma grande quantidade de portadores de enfermidades que não procuram os serviços médicos. Isso por causa das longas distâncias entre suas moradias e os hospitais ou centros de saúde, ou em razão do uso de ervas medicinais, muitas vezes porque convivem com verminoses. Ficou claro, gente? Sim. Vocês reparam que as pessoas que ficam mais afastadas de hospitais, isso é ruim, porque elas acabam não conseguindo meio de tratamento com mais facilidade, tá? E acabam fazendo de recursos, por exemplo, como ervas medicinais. Não que isso daí estaria errado, tá, gente? Até porque, para quem não sabe, os remédios foram feitos baseados no que foi encontrado na natureza, tá? Mas nem todos sabem manusear corretamente, Ô, tá? O professor, uso de... Oi, pode falar. então, mas se a pessoa usa ervas medicinais num solo contaminado, ela estaria se contaminando mais ainda, que ela não teria um saneamento adequado ali para estar Sim, 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 provendo a sim, limpeza daquilo. sim, ela Então, a vai... taxa... Não, claro, claro, com certeza. Ótima observação, com certeza. Mas eu quero dizer que nem todas as pessoas também que usam ervas medicinais sabem utilizar elas, porque não é tão Sim, simples até porque assim. tem que ter uma preparação, né, Uhum, de limpeza e tudo mais extremamente correta, porque senão, ao invés de auxiliar na saúde, vai auxiliar na doença. Entendeu? isso aí, isso. Uhum, A perfeito, falta de exatamente. saneamento prejudica por conta dessa situação, que a pessoa, ao invés de estar ali se beneficiando com a água, com as ervas, ela estaria se prejudicando porque pela falta do saneamento básico. Então, a taxa de mortalidade com certeza seria mais alta nessas áreas. Uhum, isso aí. Então, gente, a gente tem aqui doenças relacionadas ao abastecimento de água. As doenças relacionadas à água podem ter origem hídrica por causa das suas substâncias diluídas durante as transformações que ocorrem no ciclo hidrológico, tá? Exemplos, substâncias são o flúor, que em excesso pode provocar fluorose, tá? Os nitratos, que são prejudiciais às crianças pela formação de uma metimoglobinemia, ou seja, o que quer dizer com isso? Alguém sabe me dizer? Acho que é alguma coisa relacionada ao Sei não. sangue. Sim, não, é relacionado Entendi. ao sangue. Mas o que quer dizer com isso? Metimo, isso. Alguma coisa relacionada à anemia no sangue? Na verdade, ela vai entrar com a parte de, é uma forma que acontece de uma forma oxidativa. É uma forma oxidativa que a hemoglobina vai apresentar, tá? O que eu quero dizer com forma oxidativa, gente? É que ela acaba, o que seria a oxidação? Hein? Oxidação é corrosão, professor? Corrosão, não é isso? Oxidação é uma fusão também como funciona também como corrosão. Como eu acabei de falar que vai ter oxidação na mesa hemácias, o que vai acontecer com a mesa hemácias?
elas vão sofrer dano, porque a oxidação vai causar o quê? Essa oxidação vai causar o quê? Dano a elas. Então, acaba que eu caso prejudicando as minhas hemácias, tá? Beleza? E a minha... O que é essa fluorose aí, gente? O que vocês acham? A nossa fluorose. Falam para mim. É a alteração, professor, do esmalte do dente. Isso aí. Então, com a alteração no nosso dente, vai fazer o quê? Acaba alterando os aparelhos dentários daquelas pessoas. Causa dano, causa uma disformidade no dente, tá? Por que eu falo disformidade? Muda a morfologia dele, tá? O dente acaba podendo sofrer uma alteração, beleza? E o chumbo, que provoca o saturnismo. O que é saturnismo mesmo? Não é que veio de Saturno, né? A gente sabe que não é isso, não é isso? Certo? O que é o saturnismo? Falam para mim. É intoxicação por chumbo. Perfeito. Intoxicação por chumbo, tá? E outros metais mais pesados vão provocar o quê? Intoxicação. Reparem bem que tudo isso aqui vai causar problema. Se eu tiver excesso de flúor na água, fluorose. Se tiver nitrato, vou causar o quê? Oxidação das minhas hemácias, tá? O excesso de chumbo no organismo e, claro, os outros vão causar intoxicação. Por outro lado, vários agentes patogênicos encontram na água condições propícias para a minha proliferação. Alguns vetores se reproduzem na água e passam a hospedar agentes patogênicos, tá? Você sabe o que é vetores? Pessoal, vocês entenderam aqui, ó? Alguns vetores se reproduzem na água e passam a hospedar agentes patogênicos? Vocês entenderam esse trecho ou não? Falam para mim que eu preciso explicar, se vocês não entenderam. Sim, eu Não, entendi. explica pra... Não, professor. Ó, vou explicar para vocês assim, ó. Quem que é o vetor, por exemplo, da dengue, que Mosquito. pode ocasionar dengue? É quem? Então, no caso, é o Mosquito. causador. Pessoal, causador não é vetor. É o que carrega. É o que carrega. Isso, é o que carrega o micro-organismo que é o agente patogênico. Quem causa a doença não é o mosquito, por exemplo, Aedes aegypti. É o quê? É o vírus nele que está habitando nele. Entenderam agora? Vetor só vai carregar ele, gente. Ele Vai é o portador da transmitir. doença, na verdade. Oi? Ele é o portador da doença. Na verdade, sim, ele vai carregar a doença. Mas ele não tem nenhum sintomas, tá? Mas ele vai carregar. Então, ele é assintomático. Tranquilo, gente? Até aqui agora? Melhorou? Melhorou. Então, show. Professor, Oi? então, para um exemplo, não sei nem se está certo, né, mas um exemplo. Tipo, comparando com a Covid, teve gente que era assintomático, mas ele estava transmitindo a Covid. É isso? Seria isso? O quê? Vetor? Não. Vetor não. Vetor não é isso, não. Vetor, gente, ó, presta atenção. Ó, vou explicar isso melhor. Vetor é quando nós temos uma espécie diferente da do ser humano, em que, através dela, o ser humano vai ter contato com agente patogênico. Por exemplo, o barbeiro. O barbeiro é o vetor da doença de Chagas.
ele carrega o protozoário Trypanosoma cruzi. Só que ele não vai passar através quando ele pica, não, né? Quando ele insere o aparelho bucal dele e perfura nossa pele, não. Vai ser através das fezes, diferente do mosquito. Mas ele é um vetor. O vetor, pessoal, eu chamo geralmente de hospedeiro intermediário também, né? Vocês vão aprender isso na aula de parasitologia. Mas ficou claro? Aqui, o que é o vetor? Que ele vai carregar a doença com ele e vai transmitir ela. Verdade é essa, ele vai carregar e vai transmitir. Por quê? Porque ele que vai chegar e botar o agente patogênico na cara do gol. O agente patogênico só vai lá e fazer o gol só isso. Melhorou agora o entendimento? Melhorou, pessoal? Então, show. Então, show. Então, por fim, além dos agentes patogênicos que utilizam a falta de limpeza e higiene para se alojar nos seres humanos, as medidas de prevenção devem ser tomadas de acordo com a fonte de transmissão. Aí eu preciso estudar como é que é feito, a questão da prevenção, né, da profilaxia. Preciso tomar medidas para evitar ou para diminuir a quantidade de indivíduos contaminados por um determinado tipo de doença. A gente tem aqui também, gente, a questão da confiabilidade do sistema de abastecimento de água. As operadoras do sistema de abastecimento de água efetuam um controle de qualidade da água para o consumo humano e a vigilância é feita pelas secretarias estaduais, tá, e municipais de saúde, conforme regulamentado do Sistema Único de Saúde, do SUS. Dessa forma, perdão, gente. Dessa forma, as operadoras devem encaminhar à Autoridade de Saúde Pública para fins de comprovação do atendimento à norma de potabilidade. Ou seja, eu preciso ver se aquela água está potável ou não, né? Preocupado com isso. Relatórios mensais com informações sobre os padrões, né? Os tipos de padrões que devem ser mantidos da água, como, por exemplo, microbiológico de potabilidade, a questão da turbidez da água, como é que está a turbidez, se tem ou não tem turbidez. Se tiver turbidez, pior claro, né? De potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde. A questão da radioatividade daquela água, se ela vai ser aceita ou não para o consumo. Esses controles são feitos conforme os planos de amostragens definidos em função do ponto de coleta, da população abastecida e do tipo de manancial. Resumindo, gente, quer dizer o quê? Os pontos de controle vai depender que tipo de amostra que eu tenho, tá? Qual a população abastecida como, que tipo de água de manancial eu vou ter naquela região, qual que é a parte de risco, eu tenho contato com o que nessa região que pode causar impacto na minha água. Aí eu preciso estudar isso e montar métodos preventivos e corretivos baseado na minha região. Eu preciso focar, eu preciso saber o que pode. Então, tudo isso é um estudo, gente. Eu preciso saber se tem risco de radioatividade na região. Entenderam? Tem risco químico por algum lugar perto ali. Se eu tenho muita alta taxa de patogenia, de patogênicos ali na região, tipos de patogênicos específicos, aí eu preciso tomar medidas preventivas para evitar que esses seres micro-organismos se proliferem com mais facilidade e contaminam mais gente. A minha ideia é chegar a zero, mas enfim, tudo isso tem que ser estudado, tá? Ficou claro, pessoal? O que eu falei? Sim ou não? Me fala. Professor, para mim não ficou claro não, o senhor poderia repetir? Sim, eu vou melhorar isso para você de maneira mais simples. Eu queria dizer o seguinte, eu vou estudar, vamos lá, ó, onde que é o meu abastecimento de água, tá? Para quais locais essa água é distribuída? O que pode ocorrer de grave aqui na água? O que pode contaminar a minha água? Sei lá, produto químico demais, excesso de produto químico.
eu tenho que ter uma profilaxia para isso e uma medida corretiva para isso, tá? Entenderam? Eu Entendi. preciso estudar o passo a passo daquela minha região. Eu preciso saber se tem algum risco, quais tipos de riscos que eu tenho. Se tem radioatividade, risco de radioatividade, o que eu posso fazer, né? Tem risco de... Gente, perdoa que o meu ouvido tá doendo, que eu tô tirando um pouco do ouvido aqui, tá? Só um pouquinho. Então, eu tenho outros tipos de risco, tá? Pode acontecer. Então, eu tenho que estudar cada etapa da água, do abastecimento de água. E poder tomar tantas medidas preventivas quanto corretivas a fim de não prejudicar a saúde de outras pessoas, através de uma água mais potável e para poder abastecer todos de uma maneira com equidade e, claro, de uma maneira preventiva e correta. E que todos possam ter uma água boa a serem utilizadas. Ficou claro o que eu falei? Sim, professor. Então, gente, show. Tá? Então, a gente tem o controle e vigilância, entretanto, não dispõe os cuidados que a população deve no tratamento com instalações hidráulicas. Como, por exemplo, a caixa d'água, isso é uma coisa nossa, né? Aparelhos sanitários e tubulações internas, tudo isso aqui são coisas nossas, tá? Então, a caixa d'água, ela tem uma função importante. Qual que é a função da caixa d'água, gente? É o quê? Hã? Armazenar água. Isso, perfeito. Ela tem armazenar água. Então, ela, ó, a caixa d'água tem função de suprir a interrupção do abastecimento por um dia e constitui um ponto sujeito à contaminação, quando ela não é mantida de forma adequada. Ou seja, ela não é devidamente tampada e não tem limpezas com regularidade. Gente, tem que tampar a caixa d'água e tem que limpar ela, tá? Constantemente. No mínimo aí, no mínimo, tá, gente? No mínimo uma vez ao ano. Pelo menos. Dependendo do tipo de água que você tem lá, dependendo da região, você precisa limpar pelo menos no mínimo umas 2 vezes no ano, até mais. Talvez, dependendo da situação, seria ideal, talvez, nunca chegar nesse nível, mas pode ser que chegue até talvez uma vez no mês, tá? Você fazer limpeza da caixa d'água. É algo trabalhoso? É, mas pelo menos isso, tá? Dependendo tudo da situação, tá? Professor, Oi. funciona com as cisternas também? Ou só com a caixa? Sim, não, com a cisterna também. Com a cisterna também, gente. Com certeza. Tá bom? Com a cisterna também tem que ter limpeza. Tá? Gente, só um minutinho, deixa eu botar aqui o. Já volto. Pessoal, me desculpem, tá? Esqueci de botar na tomada que eu não vi. Aí eu vi que agora que a bateria que tava acabando. Meu notebook aqui, tá? Então, continuando a falar, né? Sim, gente, é bom a limpeza da cisterna. Tem que procurar saber também como é que faz essa. Mas aí talvez seja uma limpeza, mas é uma limpeza de uma forma diferente, né? Certo? Sim ou não, gente? Sim, Fala comigo. certo. Certo, professor. Mas aí, no caso, seria só para consumo, né? Não em recipiente de água parada, tipo piscina. Ou entra de Isso. uma forma geral? Não, a piscina também você tem que limpar, né? Claro que você tem que fazer limpeza de piscina, não é? Vocês não Não, fazem limpeza? a vigilância entra em questão a piscina ou só a água para consumo? Porque piscina não é para consumo. Não, é assim, ué. Não é para consumo, você fala, você não vai beber água da piscina, mas Sim, você vai tratar ah, só.
Você vai tratar isso. Isso, vai tratar. Mas não deixa de ser uma limpeza. Entendi. E dependendo do nível, às vezes, que tiver, talvez você precisa até, talvez, repor aquela água. Certo? Sim. Aí tudo depende, né, gente? Beleza? Então, a caixa d'água tem função de suprir a interrupção do abastecimento por um dia e constitui ponto sujeito à contaminação quando não é feita a limpeza de forma regular. Os aparelhos sanitários e as tubulações estão sujeitos a vazamentos por conta de uma má qualidade dos materiais, erros de construção ou uma regulagem incorreta, como ocorre com válvulas e torneiras. A aplicação de técnicas corretas na construção dos diversos sistemas de abastecimento de água. Esgotamento sanitário e drenagem urbana podem evitar situações que provoquem a contaminação por interferências mútuas, né? E que tem sido uma causa de muitas epidemias, gente. Ou seja, ó, eu tiver não ser feita a limpeza constante e tiver uma tubulação muito ruim, eu posso causar problemas. Tá bom? Beleza? Ok. E é claro, a nossa educação ambiental, né? Que a implantação de sistemas de abastecimento de água precisa ser acompanhada de programas de educação ambiental a fim de preparar a população para o uso da água da melhor maneira possível. Com isso, eu vou evitar desperdícios e contaminação. Dependendo dos hábitos da população, é preciso que ocorram mudanças de comportamento para que os benefícios proporcionados pela água sejam alcançados. Então, gente, eu tenho, ó, a minha população continua utilizando água de diversos tipos de mananciais, nem sempre de boa qualidade. Após a implantação dos sistemas de abastecimento de água, não havia cuidado para a proteção e limpeza das caixas d'água domiciliares, que ficavam sem tampas e, portanto, sujeitos à minha contaminação. Então, fazer uma análise, ó, quando analisado de modo estatístico, com outros intervenientes da melhoria da saúde pública, no fator da educação, gente, independente da sua qualidade, é o que apresenta maior poder de explicação para a melhoria dos indicadores de saúde pública. Além disso, a educação é um poderoso instrumento de apoio ao desenvolvimento sustentável, quando aplicado a temas ambientais de forma interdisciplinar, por meio dos ensinamentos de matemática. Eu apresento aí cálculos de volumes de água, da língua portuguesa. Eu posso utilizar na elaboração de relatórios, geografia, como a localização de mananciais, das ciências focadas em contaminação de água e doenças, da economia, o custo da produção dela, da cidadania, direitos e deveres do consumidor e outras disciplinas. Isso aqui eu falo, gente, da importância da interdisciplinaridade. Eu consigo levar isso da educação de uma forma importante, legal, a fim de que todas as áreas possam contribuir. Ficou claro, pessoal? Isso aqui para vocês, da importância que a educação ambiental tem? Falam para mim. Sim, sim. Sim, professor. Então, beleza. Então, essa abordagem de forma integrada é uma das premissas da Política Nacional de Educação Ambiental, que ela é constituída lá na Lei 9.795, de 17 de abril de 1999, quando voltada especificamente para o meio ambiente. Então, pessoal, vou falar aqui bem perto do microfone. Essa lei é importantíssima, tá? Só para deixar alerta aí. Quando voltada especificamente para o meio ambiente, a educação inclui processos por meio das quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para o quê? Para a minha conservação do meio ambiente. Um bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para isso, esses processos devem ser abordados segundo um enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, todos eles voltados para a Lei 9.795. Ficou claro esse pedacinho para vocês? Falam para mim, senão eu explico de maneira diferente. Por favor. Essa é a lei, né, professor? Gente, eu só quero dizer o seguinte, é voltado na lei, eu só estou falando da lei, tá? Essa lei, qual a preocupação dessa lei? Ela vai estar preocupada de uma coisa mais humanista, ou seja, preocupação com os seres humanos. Quando eu falo de uma coisa holística, uma coisa mais do bem-estar, né, de todos. Democrático, porque todos vão votar, e participativo, porque todos vão participar, tá? É que está falando aqui, essa lei ela vai se preocupar com o quê? Com construção de melhorias sociais, de conhecimento, habilidades daquelas pessoas, quais atitudes e competências vão ser tomadas para poder o quê? Para conservar meio ambiente. E aqui está falando que tudo isso aqui é uso comum do povo. Ou seja, todos podem usar, todos podem aprender, todos podem entender. É para isso que a gente utiliza a educação ambiental, gente. Ficou claro agora? Sim. Tá. Então, disso, ó, tá acabando, tá, gente? Mas eu vou passar um vídeo para vocês já já também, para a gente fechar. Além dessa legislação, outros instrumentos, como relacionados abaixo, estão à disposição das empresas, comunidades e universidades para o desenvolvimento de ações educativas. Como, por exemplo, aí, ó, a universidade empresarial tem sido utilizada por empresas de saneamento para educação continuada de seus empregados e clientes. Internet tem sido utilizada por associação e entidades sem fins lucrativos. Empresas de saneamento e pesquisadores para a divulgação de conceitos e pesquisas relacionadas ao meio ambiente. Eu vou ter aí também videoconferências que podem atingir todos os segmentos sociais, ou seja, vários tipos de níveis sociais, né? Possibilitando a formação de grupos de estudos nas comunidades, escolas. Além dos alunos, toda a comunidade, especialmente os pais, pode participar das atividades educativas. Lideranças são as agentes de multiplicação que podem apoiar os programas de educação ambiental mediante treinamento com a utilização de técnicas de dinâmica de grupos, como música, teatro e diversos outros tipos de interações, tá? Grupos comunitários, como os asilos, igrejas, clubes de recreação, associação de profissionais liberais e sindicato, podem ser aproveitados para o desenvolvimento de atividades educacionais. É preciso que as técnicas e a linguagem sejam adequadas para cada público envolvido. Então, tem aí um trabalho educativo de casa a casa, tem sido desenvolvimento dos programas sociais de família, o PSF, pelos agentes comunitários de saúde. E tem como constituído com os principais fatores de melhoria da saúde pública, gente. Tá? E é, ficou claro, gente, esse trechinho da aula hoje, da importância da educação ambiental também? Falam para mim. Sim, professor. Ficou. Beleza, gente, deixa eu tirar um pouquinho do meu ouvido aqui, rapidinho. Vocês estão me ouvindo, né? Mesmo distância assim. Sim, professor. Sabe que meu ouvido tá inflamado aqui, tá complicado deixar muito tempo apertado, vou ter que tirar um pouco para dar uma aliviada, tá? Não é mole não, gente, não é mole não. Eu não faço de aparelho, quer dizer, perdão, eu faço de aparelho, a sorte que isso aqui eu consigo direcionar o som. Mas tá bom, tô conseguindo ouvir vocês claramente, graças a Deus. Então vamos lá, eu vou passar um vídeo para vocês aqui agora, tá? Em relação ao tratamento de água, pra gente fechar a aula.
Consigo. Você só Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo. Tá no Guinness, no livro dos recordes, pode dar uma olhada. Lá você tem o tratamento de água para mais de 9 milhões de pessoas, de 8 cidades diferentes aqui do Rio. Eu tô na van, porque é um pouquinho distante, são 50 quilômetros mais ou menos do centro do Rio, mas já já a gente chega lá para você ver, ó, como é que a água fica limpinha. E você aí, na tua casa, na tua cidade, você sabe de onde vem a água? Comenta aí que eu quero saber, Lelê. Você queria saber de onde que vem a água tratada, limpa, que você tá bebendo na sua casa, ó. E como tratamento de água tem mais química do que biologia, não me garanti. Eu chamei ela, me ajuda, minha amiga, professora Márcia de Química. Queridos, tudo bem? Estamos aqui na estação de tratamento de água do Guandu e a gente vai passar por todas as etapas do tratamento de água. Cai no Enem a beça, Márcia, A e beça. tem química e biologia, né? Então, uma união maravilhosa entre duas disciplinas maravilhosas também. Oh, que maravilha. Então segura aí que você vai aprender muita coisa. Essa aula só tá rolando graças ao quê? A união. A gente só precisa do celular na mão e a união entre a Desco e a TIM, líder em 5G no Brasil. Maravilha. Então tô ansioso. Vamos lá. Tem muita coisa pra mostrar. Vamos lá. Tamo no Rio Guandu. Essa coisa incrível que você tá vendo é o Rio Guandu. A água nem tá tão suja, mas você que já estudou ecologia, tá vendo muita planta aquática, né? Muita gigoga. Essa planta já é bioindicadora de algo que não é legal. Porque, afinal de contas, normalmente quando você tem uma proliferação excessiva de macrófitas, isso indica um alto teor de matéria orgânica, que até pode ser esgoto, fertilizantes, ou seja, você tem aqui sim um ambiente que, a princípio, recebeu alguma fonte contaminante. Não é esgoto, né, Márcia? É sempre bom perceber que, até olhando, você vê, né? O rio não tá poluído, não é um curso hídrico que tá desgastado, sofrido. A água dele só não tá própria para o consumo. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui, passar pelas etapas de tratamento da água, para que vocês possam ver como a gente sai disso para isso que sai na sua torneira, na sua casa. É eutrofizado e eu quero ver se a química vai dar um jeito de tornar essa água potável. Vai ter que dar, porque a gente já prometeu. Então é aqui que tudo começa, né? Você tá vendo esse lindo que é o Rio Guandu e aqui ele segue seu curso natural. Só que o que a gente vai fazer? Um pequeno desvio. Esse pequeno desvio já começa a nos ajudar de certa forma, porque você tá vendo essas boias verdes que estão aí pelo caminho? Elas já nos ajudam a tirar alguns detritos sólidos que podem estar junto dessa água antes dela entrar na estação de tratamento. Então aqui ele segue o seu curso normal e aqui por esse desvio ele vai e chega até a estação de tratamento, que é onde tudo de fato vai se desenvolver e a gente vai tornar essa água própria para chegar até as nossas casas. Já me falaram que tem uma boia lá embaixo que monitora continuamente a concentração de clorofila e de ficocianina. Olha que interessante. Clorofila é um indicador químico da quantidade de alga que está proliferando. Se aumentar demais, a gente tem que fazer algum tipo de intervenção. E ficocianina, também é um indicador químico, que é um pigmento que é produzido pelas cianobactérias. E ó, quando a cianobactéria prolifera muito, é perigoso. Algumas produzem substâncias tóxicas e aqui no Rio a gente teve, em 2020, uma produção excessiva de geosmina por cianobactérias. Não era tóxico, mas a gente ia beber a água e dava aquele, ó... Um gosto ruim, né? A SEDAI, ela vem fazendo medidas como recuperação da mata ciliar, tentando despoluir também os afluentes aqui do Rio Guandu. É bom, porque a gente já está começando a tratar antes de tratar, né? Antes de ir pro tratamento propriamente dito. Isso tudo são etapas preliminares, né? Vocês vão ver que a gente também, antes de chegar na estação, passa por gradeamento para tirar detritos sólidos, tem a desarenação. Mas o que a gente quer mostrar mesmo para vocês é o quê? Lá dentro, o cerne da estação de tratamento. Quero ver, eu tô ansioso. Vamos. Isso, gente! A gente chegou agora aonde?
no coração da ETA Guandu. E como eu sei que as primeiras etapas são mais química do que biologia, Márcia, vai que é tua, dá seu show, que eu tô aqui para aprender. É nesse lugar incrível que a gente vai falar para vocês sobre floculação, decantação e filtração, que são etapas importantíssimas no tratamento da água. É isso então, Oda, como a gente já sabe, aqui nesse momento a gente já passou pelas etapas iniciais, onde a gente já captou a água, já passou por gradeamento e desarenação. Então o que está chegando aqui é água bruta, aquela água toda que está caindo ali é água bruta que sobrou desses processos. Eu não sei se você está vendo ali, onde tem aquela tubulação laranja que está gotejando uns negocinhos. Aquilo é o primeiro momento onde a gente vai fazer a adição de uma substância química. A gente vai adicionar agentes coagulantes, principalmente sulfato de alumínio e cloreto férrico. Nesse momento a gente já tirou muita da sujeira maior. Aquela sujeira maior já foi embora nas etapas iniciais. Só que ainda tem aquela mini sujeirinha que está dispersa, que está misturada na água. Esse agente coagulante, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar essa sujeira num processo que a gente chama de floculação. E a floculação é justamente isso, gerar flocos, aglomerar essa sujeira. E aí ela fica daquele jeito que tá lá, ó. Vê se tu consegue ver, Oda. Tô vendo os floquinhos. E aí esses floquinhos acabam ficando mais pesados. E aí o que vai acontecer? A gravidade vai começar a agir. Só que esse processo é melhor você ver de perto. Vamos lá ver. Peguei o telefone na mão, porque isso eu queria mostrar pra vocês de perto. Oda, olha isso. Fala pra mim, isso tá parecendo com quem? Olha o que eu vou falar. Tá parecendo doce de leite. Mas, ó, gente, não fica preocupado, porque isso aqui, ó, tá saindo da água que a gente vai beber. Por favor, vai consumir isso aí, né? Senão vai ficar com a gente. A gente quer mostrar pra vocês de perto como é que fica a formação dos flocos. Olha essa sujeira toda aglutinada, toda juntinha. Em breve, ela vai ser removida daí, mas é numa próxima etapa. A gente vai mostrar pra vocês o que acontece nos tanques de decantação. Posso mergulhar? A gente vai continuar andando juntinho com a água. A água está percorrendo um trajeto e a gente está percorrendo junto com ele. Então, ó, isso tudo é a água que passou lá pelos processos de aglutinação, de floculação. E assim, eu quero que você vá acompanhando essa água e já vamos vendo se a turbidez altera, né? Se ainda tem aquela bolota de doce de leite. Vamos acompanhar, Márcia. Será que pelo menos aos nossos olhos a coisa tá ficando boa? Queridos, vamos olhar com calma os tanques de decantação. Primeiro, você já tá ligado no tamanho desse lugar, né? É aqui que a água vai passar pelo processo onde a gravidade vai atuar e vai levar as partículas mais densas pro fundo. Tá dando até pra ver, né? Tá vendo ali, Oda? Tô vendo. E sabe que acabou de me tocar aqui? Quantidade de separação de mistura que não tem aqui, né? Mas como que isso cai no Enem? Muito. E, inclusive, a próxima etapa é separação de misturas pra caraca. A gente vai falar sobre os processos de filtração que acontecem e logo a seguir a gente fala da adição de outras substâncias químicas que estão incluídas no tratamento da água. E aí, ó... É biologia, porque você vai entender como que filtração e essas substâncias, já você vai compreender, são importantes para a nossa saúde. Mas para isso a gente tem que andar para lá, ó, ser a maior estação de tratamento que tem no mundo. Tem as suas vantagens, né? Produz água pra caraca pra galera, mas a gente tem que dar uma andada. Vamos chegar lá e tratar das próximas e últimas etapas do tratamento. E aí, Oda, cansou? Foguinho, só um tiquinho de nada. Mas agora a gente tá num lugar bem interessante. Vamos virar pra cá, ó. Estamos aqui na filtração. O que você está vendo aí embaixo são os filtros. Eles ficam lá no subterrâneo. Eles estão aí embaixo. O que você está vendo aí é água decantada, na verdade. Essa água vai por gravidade descer e passar por esse filtro que tem diversas granulometrias. A ideia é a gente conseguir tirar as impurezas sólidas que ainda possam ter sobrado, não importa qual seja o tamanho delas. Passado esse momento, a água segue para uma última etapa onde a gente vai adicionar algumas substâncias químicas. A gente vai adicionar cloro, flúor, cal para correção do pH. Mas nesse momento, ó... E vamos lembrar aqui a importância da filtração. Você sabe, né? Você tem filtro de água em casa. Você ainda pode ter ali micro-organismos. Vamos pensar em algumas doenças de veiculação hídrica. A gente pode pensar em disenterias bacterianas causadas por salmonella e shigella, cólera causada pelo vibrião colérico, amebíase, giardíase, uma série de verminoses. E ali nos filtros, né, você vai estar retendo esses micro-organismos, garantindo, assim, a qualidade da água. E para garantir 100%, né, assim, ter certeza de que a água está própria, a gente adiciona o cloro, uma vez que o cloro é um potente agente antisséptico. Agora, e o flúor, Mar? Ó, você sabe disso.
né, que o flúor é importante para a proteção dental, uma vez que ele evita o estabelecimento da placa bacteriana e, consequentemente, as cáries. De acordo com a OMS, a adição de flúor à água potável, ela previne mais de 60% das cáries. E, por fim, essa calagem vai deixar o pH da água ótimo para o nosso consumo. E tem mais alguma coisa também, não tem mais? Tem mais alguma coisa, gente. Ele vai proteger a tubulação. A água vai sair daqui, ela tem que estar num pH correto para que ela não cause a corrosão da tubulação e a água tratada consiga aí sim chegar na sua casa. Aí, quando termina ali, já pode beber? Será que pode? Será? Então vamos embora que eu já tô cheio de sede. Vamos testar. Lindinhos, então agora nós chegamos na última etapa do tratamento de água. A gente está agora num laboratório onde as análises químicas são feitas com a água que foi tratada para a gente conferir a eficácia de todo esse processo. Aqui até dá vontade, né, de fazer umas análises também, mas, cara, o nosso tempo está acabando e eu acho que eu só vou fazer uma análise das propriedades organolépticas dessa água. Mandou a braba para dizer que a gente vai provar essa água. Então tá na hora, vamos provar. Agora é o momento, hein? Brinde? Um brinde. E aí? Notas de caramelo. pH tá 6,8. Que isso? Isso eu não senti, não. Gente, é lógico que a gente tá brincando, né? Mas é uma água qualidade, potável, que aqui, ó, tá saindo direto da torneira, por quê? Porque ela foi tratada e você viu todo esse processo de tratamento. Então, queria agradecer demais ao Elis, que acabou de servir a gente aqui, gerente aqui da estação de tratamento, né, de água, então ele ajudou bastante a gente, e a SEDAI, por garantir essa água aqui que a gente bebe de qualidade, né, essa produção de uma água de qualidade aqui no estado do Rio de Janeiro. É isso. Saúde pra vocês. Caraca, Oda, é muito maneiro, né? Aprendi demais. Química, tô pronto pra gabaritar já no Enem. Cara, muito irado. Depois dessa aula maravilhosa, se você ainda tiver dúvidas e quiser estudar ainda mais com a gente, se liga nessa novidade. Cliente TIM pode estudar de graça com a Desco e sem gastar a sua internet. Vamos lá. E aí, pessoal, acharam interessante o vídeo? Deixa eu parar aqui. Eu já conhecia, professor, eu já fiz um passeio uma vez na escola, aqui no Água de Jutunaíbas, que é próximo aqui da onde eu moro, e era bem interessante mesmo, eu vi todo esse processo de perto. É legal, é um processo bastante interessante. Eu já fiz várias visitas também, tem bastante tempo, mas é legal, pô, a gente conhecer como é que funciona o tratamento, do início ao fim, né? O que é retido, o que não é retido, né? É porque como a nossa aula não entrou muito nos detalhes minuciosos, eu resolvi passar esse vídeo, porque vocês têm uma noção como é que funciona, né? Para quem não sabia um pouco mais detalhado, hoje deu para dar uma ampliadinha aí. Beleza, gente? Eu já tive um passeio também no reservatório lá em Minas. É Lá em enorme. Minas. Isso é legal, isso é legal. Gente, eu vou parar de gravar aqui, tá?